grupo de oração há mais ou menos uns 16, 17 anos. E é uma graça de Deus estarmos juntos, é uma graça de Deus partilharmos da palavra. E eu rezava muito essa semana por nós. E eu pedia que Deus ele falasse ao meu coração, que Deus desse assim um direcionamento para nós na realidade, na necessidade que nós estamos vivendo. A partir de mim. Os primeiros ouvidos que vai ouvir são os meus. Para me preparar, eu tive que primeiro receber e me moldar diante da palavra que o Senhor colocou. E Deus, ele colocava no meu coração, para nós partilharmos, sobre seduziste-me, Senhor. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E Deus assim trazia ao meu coração, o que é seduzir? Né? Na nossa palavra, na nossa linguagem, porque isso é uma palavra de Deus, está lá em Jeremias, eu não me recordo agora certinho o capítulo, um irmão partilhando na sala me falou, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Mas na nossa linguagem, o que é seduzir? Se a gente olhar para o mundo, se a gente olhar por aquilo que nos trazem, qual que é o significado da sedução? Né? Nós muitas das vezes percebemos que as mulheres, os homens usam de tudo, do corpo, da situação, para causar uma sedução. Mas o seduzistes do Senhor, porque seduzir, traduzindo, né, eu fui buscar no dicionário, é a capacidade de atrair, de agradar, de ter grande poder de sedução. Mas aí o Senhor, o que o Senhor nos fez para nos seduzir? Eu estou aqui porque eu fui seduzida pelo Senhor. E eu acredito que você também, porque senão, domingão à noite, só seduzidos. Senão nós estaremos em qualquer outro lugar, menos aqui. E eu não sei se o ministério conseguiu preparar o canto. Nós vamos cantar primeiro uma música, antes de nós desenvolvermos o que Deus quer falar. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você e a cada um de nós. Mas é necessário que nós estejamos bem atentos. Nós precisamos essa noite estarmos atentos à voz de Deus, para a gente perceber como que é esse seduziste-me, Senhor. Porque quando eu sou seduzida por Jesus, eu já vou me assemelhando ao Senhor. Não é verdade que às vezes a gente vê casais de casado, ou às vezes namorados, que eles começam a ficar meio que parecidos, a fisionomia, eles começam a parecer um com o outro, vai se assemelhando, porque o amor e a graça de Deus nos traz isso. Se você assim desejar, se você quiser fechar seus olhos, ou se você quiser olhar para a cruz de Jesus, ouça esse canto. Oh, monte, monte dessa vida terrena, te desejo, oh vida, que a cruz de Cristo lhe ensina. Te desejo, oh monte, monte dessa vida terrena, te desejo.
despacho. Tudo que é meu a ti entrego. Nada quero ter na promessa. Leve quero ser em teus braços. Só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vença-me, vença-me. Suas vozes, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vença-me. E continuando a nossa partilha, ao som mesmo desse instrumento. Se por uns instantes a gente não percebeu ainda o que é ser seduzido pelo Senhor e deixar-se seduzir. Quem trouxe a palavra de Deus? Pegue comigo em Filipenses 2, do versículo 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. Amém? Amém ou misericórdia? Dedicai-vos mutuamente a estimar que se deve em Cristo Jesus, Dedicai-vos mutuamente a estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? O Senhor não se poupou. Ele se aniquilou a si mesmo, colocando em igualdade conosco, na condição humana, sendo divino, era Deus, e Ele se colocou. E o Senhor ainda na sua palavra, porque a palavra de Deus ela vem nos iluminar, ela vem abrir o nosso coração, para a gente entender o que Deus quer falar. O que Deus quer falar nessa sedução? Porque às vezes nós nos entregamos a várias seduções. Às vezes nós nos colocamos em situações de escravidão, aonde nós não temos Jesus como Senhor, aonde nós não professamos com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, que Jesus, Ele é o Senhor, que nós somos seduzidos pelo Senhor. E não é verdade? Vamos fazer uma retrospectiva dos nossos dias. Vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida. Como tem sido
os nossos dias. Aí, se você quiser, você não precisa nem muito longe. Vamos rever o dia de hoje. O dia de hoje. Como foi as minhas atitudes hoje? Foram atitudes de pessoas seduzidas pelo Senhor? Porque o Senhor não se poupou em nada. Se nós pegarmos toda a história, toda a palavra de Deus, Jesus, Ele se deu por inteiro para nos seduzir, para que nós alcançássemos essa salvação. E Ele nos deu a salvação. E Ele disse na sua palavra que eu vou junto para o Pai preparar-nos um lugar. Nós temos um lugar de salvação. Mas e aí? Continua a reflexão. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, o nosso dia, o que está sendo o Senhor da minha vida? O que está me seduzindo? Talvez é a televisão que está me seduzindo muito mais do que o Senhor. Eu passo muito mais tempo na frente de uma televisão do que junto com o Senhor. Algo que Deus colocou no meu coração, e eu confesso que eu estou muito preocupada, até comigo também, porque eu também posso cair, eu também estou caindo neste erro. É com as redes sociais. O padre até compartilhava hoje o celular. Gente, se a gente observar, nós estamos totalmente escravos do celular. Nós estamos totalmente escravos do WhatsApp. Algo que é para nos ajudar, porque é bom. Nos dá a graça da comunicação. Sim, é bom para nós. Nos ajuda, nos auxilia. A rede social, eu partilhava no cerco, me permitiu conhecer primas minhas, da parte da minha mãe, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi fotos das minhas tias que eu não conhecia. Então é algo bom, não é? Mas está ocupando o centro da minha vida. Gente, tem pessoas que tudo escreve no Face. Estou saindo de casa, estou indo para comer pastel na feira. Tudo posta foto. Faz uma maquiagem, faz não sei quantas imagens do seu rosto, põe um book lá, né? Sei lá como é que fala isso, você não fez. Às vezes até se despindo, porque aí você está seduzindo também na imagem. Meu irmão, eu não estou aqui julgando. Eu estou dizendo que eu também posso cair neste erro. E aí eu já não estou mais sendo seduzida por Jesus. Eu tenho dedicado algum momento do meu dia, hoje. Eu estou aqui, Deus seja louvado, porque Deus nos reservou este momento, o grupo de oração. Mas, meu irmão, nós estamos entrando num estágio, nós estamos entrando num processo, que se nós não clamarmos todos os momentos, todos os segundos, que Jesus é o meu Senhor, que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele é o Senhor da minha família, que Ele é o Senhor da minha casa, da minha história, do meu pai, da minha mãe, nós não vamos conseguir. Eu não vou conseguir, porque do nada a tristeza bate a porta do nosso coração, o desânimo vem às nossas costas, e a gente está ali desanimados, tristes, jogados, estirados, e a gente acha que às vezes a nossa felicidade, tudo está em torno de eu me comunicar numa rede social. Isso que o padre colocou hoje, eu tive a experiência. Nós estávamos dentro do shopping, eu e a Joyce, porque não existe um mal em você caminhar, você passear, você ir, é gostoso. Até a gente brinca, nossa, mas é tão bom, né? Passear no shopping, fazer compras. Gente, você fica desestressado, é uma beleza. Mas de forma sadia, em Deus. E aí a gente olhou assim para o lado, tinha uma família, um pai e 2 filhos, cada um com o celular na mão, se comunicando pelo celular, ninguém conversava.
me disse, nós não estamos virando escravos? Então continuamos a nossa reflexão. O que nós temos feito para mudar essa história? Essa situação? Porque já que eu fui seduzida, porque se você está aqui, ou se você chegou pela primeira vez, é porque você foi seduzido. Alguém te apresentou Jesus. Alguém falou do Senhor para nós. Senão eu não estaria. Sem Ele estar aqui, não. É porque você experimentou do amor. Eu experimentei do amor. Eu comungo da palavra, eu comungo de Jesus, porque todos os dias Deus me sustenta. O Senhor me sustenta. Porque, meus irmãos, quantas coisas nos acontecem. Quantas situações talvez não esteja acontecendo indiretamente com você, mas esteja acontecendo indiretamente. Alguma situação que envolve você. Não sei, seu pai, sua mãe, sua casa, sua família, o estudo, amigos. Não sei. Mas Deus me convidava a essa semana a refletir. Eu tenho proclamado todos os dias que Jesus é o meu Senhor. Eu tenho me submetido a essa graça que Deus me dá todos os dias. Eu tenho sido seduzida e eu tenho me deixado seduzir todos os dias pelo Senhor. Eu tenho me rendido às coisas, às situações, às dificuldades, às tristezas. Porque sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando aos homens. Olhe um pouquinho para Jesus. Vamos olhar um pouco para o Senhor. Olhe para a cruz. Por mais que nós não soubermos a palavra de Deus, a gente sabe de Jesus. Alguém apresentou para nós e Ele se colocou em igualdade conosco. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha a obediência de Jesus. Olha o amor, olha o que Jesus fez para me seduzir, para te seduzir, para nos dar a graça da salvação. E por que ainda eu patino ainda em meio a situações que me tiram deste amor? Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todo o nome. Meu irmão, não é algo mágico, não é uma brincadeira, não é algo que eu não experimentei. Eu tenho experimentado, porque se não fosse Jesus, não sei o que seria de mim, não sei o que seria de nós. Porque às vezes as coisas nos descontentam com muita facilidade. Muita facilidade nós nos tornamos mal-humorados, irritados, chateados. Não é verdade ou só eu que sinto isso? Vocês não sentem? Nada disso, né? Só eu que sente. E aí, se esse Senhor que se deu por inteiro, por amor Ele se deu a mim e a você. Ele se tornou o Senhor, e que toda língua confesse para a glória de Deus que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador. Ele é o nosso libertador. E quem estava na missa hoje? Levanta a mão. Vocês prestaram atenção no salmo? No finalzinho, a última frase do salmo. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Eu preciso ser leal, eu preciso invocar o Senhor, eu preciso ser verdadeiro diante de Deus, diante desse Senhor que se igualou a nós. Ele não se prevaleceu, Ele não saiu da sua condição divina, mas Ele se tornou humano. E nós precisamos permitir que o Senhor nos governe, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor seja o centro do nosso coração,
Eu não posso permitir mais que os vícios, as situações, os sentimentos ocupem o lugar do Senhor. As minhas atitudes e os meus comportamentos. Mas que eu proclame, que eu confesse, que as pessoas vejam em nós sinais visíveis. Você deseja ser um pouco mais seduzido pelo Senhor? Não é bom? Eu estava pensando também essa semana que às vezes nós, não é palavra burro, né? Porque burro é uma ofensa muito grande, né? Não é essa palavra que eu quero dizer. Mas às vezes, como diz a palavra, nós somos assim, ignorantes. E me vinha assim a situação de quando eu estou apaixonado. Quando eu estou paquerando alguém. Alguém aqui já paquerou? Eu já? Alguém ainda continua paquerando? Alguém ainda paquera? Ou você está, desculpa, morto? E só quem está morto não paquera, gente. Porque é algo que Deus criou, está aqui em nós. Só que às vezes eu paquero e eu fico anos paquerando uma pessoa. Eu fico anos, né? Dentro do meu coração eu estou apaixonado, eu amo aquela pessoa. Só que a pessoa não sabe. Aí de repente a pessoa chega com a namorada. Aí você começa a chorar. Você se sente a pior pessoa do mundo. Mas gente, como que a outra pessoa ia descobrir? Deus trazia isso, que o seduzir é eu ter gestos de carinho, é eu conquistar a pessoa, é eu todos os dias mostrar para ela que eu estou apaixonada por ela. Não que você vai sair pedindo todo mundo em namoro, né? Cada dia você paquera uma e sai pedindo. Aí vira, né? Fico com uma aqui, fico com outra ali, beijo uma aqui, beijo a outra ali. Não, não é isso. Mas é aquele momento de olhar nos olhos. É o momento dela passar, ou ele passar, você dá uma olhada. É você dar sinais. Se você não consegue falar, escreve uma carta. Às vezes só fica lá no WhatsApp, né? Manda as carinhas para representar o que está sentindo. Gente! Nós precisamos colocar em prática isso que o Senhor está falando, gente. Porque o Senhor fez isso por nós. Ele nos seduziu. Se nós chegamos até aqui é porque nós somos seduzidos. E nós temos que trazer isso para nós. Nós precisamos expressar o que nós estamos sentindo. Não diz um ditado que a planta, ela só vai crescer, ela só vai dar folhas, frutos, se eu todos os dias eu cuidar. Eu vou colocar água, eu vou colocar adubo, tem gente que até conversa, né, com as plantas. Está dando atenção, carinho. Diz o ditado. Para nós seduzirmos, assim como o Senhor nos seduz todos os dias, nós precisamos nos deixar. Mas não nessa linguagem que o mundo está deturpando. Não numa linguagem de expor físico, corpo, malícia, pensamentos. Não, não é isso. Mas de forma sadia. De forma como verdadeiros pertenças do Senhor. E é o que eu quero te convidar nessa noite. Você proclamar que Jesus é o seu Senhor. É você fazer um tratado com o Senhor nessa noite. É você rever os seus comportamentos, as suas atitudes, como você tem tratado as pessoas que você ama, que você diz que ama. Como você tem tratado as pessoas com quem você vive junto. Nós temos sido, o que diz a palavra, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Meu irmão, quanto tempo você tem de caminhar nesse grupo de oração? Quanto tempo você tem vivido essa palavra?
já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E as pessoas ao andar comigo vai perceber que eu sou uma pertença do Senhor, que eu fui seduzida por Senhor, que eu me deixei seduzir pelo Senhor, que a minha sedução não é a sedução mundana, mas é uma sedução que vem do Senhor. E é eu olhar para Jesus e ter os comportamentos, é eu amar como Jesus amou, é eu viver como Jesus viveu, é eu sorrir como Jesus sorriu. Não um sorriso malicioso ou um olhar, mas é eu ter os olhos do Senhor. E se nós, meu irmão, conseguirmos isso, nós vamos desbravar um novo mundo. Quanta gente precisa experimentar essa sedução que vem de Jesus, que vem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus se tornou carne. O verbo se tornou carne, e o verbo, meu irmão, é Jesus. É o Senhor que está no meio de nós, é o Senhor que todos os dias se manifesta no meio de nós, é o Senhor que está presente em todos os sacrários do mundo inteiro. E quantas vezes eu tenho passado pelo corredor, pela rua, na frente das igrejas, e eu não tenho entrado para adorar Jesus e para proclamar que Jesus é o Senhor. Eu tenho entrado dentro da igreja, eu tenho vindo à missa, mas eu não tenho participado da missa. Eu não tenho vivido intensamente cada passo junto com o Senhor. Quando eu conseguir isso, nós vamos desbravar um novo mundo. Nós vamos estar muito mais do que nós estamos aqui hoje. E é o convite que eu te faço. Vem comigo. Vamos nos comprometer nessa noite. A partir de hoje, sermos novas pessoas em Jesus. Que as nossas atitudes sejam atitudes de pessoas que foram seduzidas pelo Senhor. E continuando essa reflexão, feche os seus olhos agora. Fechamos os nossos olhos para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos declarem nessa noite que Jesus, Ele é o Senhor. Que nada pode ocupar o espaço que é Jesus. Feche seus olhos, que todos nós, não se preocupe com nada, até eu vou fechar os meus olhos. Que nós possamos fechar os nossos olhos, mas também que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos refletir diante dessa palavra, aonde o Senhor se aniquilou a si mesmo, aonde o Senhor nos seduziu com as suas atitudes. Que nós possamos nessa noite proclamar no nosso coração que Jesus, Ele é o nosso Senhor. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e vai dizendo: Jesus, eu quero ser pertença sua, Senhor. Jesus, nessa noite eu quero declarar que Tu és o meu Senhor. Jesus, eu quero declarar que o Senhor é o Senhor das minhas atitudes, do meu comportamento, da minha vida, da minha história. Tu és o Senhor da minha família, Tu és o Senhor da minha voz. Reza, meu irmão, reza, diga isso, vai dizendo nem que for só Jesus. Se você não tem forças para declarar, diga: Jesus, Jesus, Tu és o meu Senhor nessa noite. Eu quero uma vez mais ser seduzida por Ti. Eu quero uma vez mais experimentar do Seu amor. Eu quero uma vez mais experimentar da Sua presença. Vamos ouvir este canto que vai nos ajudar a rezar. Mas eu convido você de todo o coração a você fechar os seus olhos, que você se despoje. Tire a mão do ombro do seu irmão, do seu amigo, do seu namorado, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai,
fica de folga, e você e o Senhor. E ouça o canto. Deixa o Senhor falar com você. Assim como o Senhor está falando comigo, naquilo que eu preciso, naquilo que eu preciso declarar, que o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Ouça. A nós, por amor Ele se entregou e morreu, o Deus de Deus. Ele vive está, ressuscitou, subiu ao Pai, mas há de voltar em glória, em honra e majestade. Jesus é o Senhor, meu Senhor e Deus. Jesus é o Senhor, todo joelho se dobre. Jesus é o Senhor, meu Senhor e Deus. Jesus é o Senhor, e toda língua confesse para a glória do Pai. Nele existimos, seu reino é sem fim. Ele é luz da luz e por ele tudo foi feito. Senhor da vida, o Deus verdadeiro. Jesus é o Senhor, meu Senhor e Deus. Jesus é o Senhor, todo joelho se dobre. Jesus é o Senhor, meu Senhor e Deus. Jesus é o Senhor, e toda língua confesse para a glória do Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor.